Estamos aqui. Eu ainda estou a trabalhar aqui, conversar no WhatsApp. Por isso estou em silêncio, tá? Boa tarde, Angola e o mundo. Eis-me aqui. Aleluia. Bilhões contra um. E ninguém consegue vencer. Bilhões contra um. E agora veremos quem é quem. Amém? Como é que é? Vocês estavam a me saudar, parece que estavam a esperar que eu não viria, por causa do atraso, né? Estão assustados. Hã? Eu sempre venho. O meu tempo de se calar ainda não chegou. No tempo determinado, eu vou ficar em silêncio. Agora é tempo de falar. Quando eu me esconder, aí será a batalha final. E eu voltarei. Amém? Estamos sempre de bom ânimo. Estamos sempre de bom ânimo. Só quero pedir a vocês que são da STN, quero aqui, quero no Zoom, não me traga notícias. E vou falar isso hoje também no Facebook, na noite. Não venha me contar o que você ouviu, que falaram mal de mim. Tá entendendo? Quem fizer isso vai ter problemas comigo. Eu vou lhe considerar como agente infiltrado. Se for servo, vai ser excluído. Se for membro, vai ser amaldiçoado. Estão a entender, né? Porque, vamos lá ver, quem são os que traziam recados a Jesus? Quem? Me contam ainda. Não eram os discípulos dos inimigos de Jesus? Eram. Os discípulos de Herodes, ou então os servos de Herodes, os servos dos príncipes do povo, dos sacerdotes, esses que dissimulavam, que manipulavam, ou então se escondiam, faziam perguntas como que acreditando, e vinham elogiar a Jesus para deixarem um recado, para tentarem apanhar Jesus nas palavras. Eu em nada vou apanhar Jesus, em nada vão apanhar nas minhas palavras. Só que desta vez não vou admitir servos que dizem servos de Deus, da STN, e que são servos dos escribas, servos de Herodes, dos sacerdotes, e que vêm trazer recado, fingindo que são seguidores de Jesus. Não, mas Jô, estou a voltar a advertir porque tem atrevidos que se fazem passar de
de ignorantes. Você não anda a ver que o que os discípulos de Satanás fazem no nosso meio? Quando eles cometem um desse erro, eles dizem que não tinham se apercebido. Eles fingem, não, nunca ouvi isso. Eu não estava naquele dia quando falaram. Eles são assim. Então, por isso, preciso voltar a falar. Uma coisa eu quero vos dizer, eu gosto de viver da guerra. Se vocês não sabiam, eu nasci na guerra. Para mim, não sei o que é paz. E não estou a vos falar da guerra espiritual. Não, guerra espiritual que tem manifestação física, sim. Manifestação física em que os humanos, os homens, os inimigos, atiram pedras, falam palavras, lixo, mentiras e tudo que eles acumularam e não sei o quê. O mais importante é o resultado. Se as pedras que nos atirarem nos matarem, então porque nós somos falsos. Mas se formos verdadeiros, as pedras não nos matam, nos fazem bem. E eu amo viver debaixo das pedras. Eu gosto. Eu tenho uma natureza. Quando está tudo tranquilo, eu fico inquieto. Quando os meus adversários estão em silêncio, eu os provoco. Eu não gosto de viver em paz. Eu gosto que o que está no coração dos inimigos se manifeste, se revelem, falem. Mas por que tu gostas assim de turbulência? Gosto de turbulência porque eu gosto de lutar. Porque eu gosto de guerra, eu gosto de mostrar a minha força. Eu gosto de mostrar a minha valentia. Salomão disse que é no dia da adversidade que vais mostrar a tua força. O quanto você ou é forte ou fraco. Por isso eu gosto das adversidades. Eu não gosto de paz, não gosto de tranquilidade. Eu não estou a falar, gosto de guerra, confusão na carne. E andar a discutir com as pessoas e lutar. Não. Estou a falar perseguições, injúrias, humilhações, pedras, blasfêmias, ofensas, tudo isso, ameaças de morte, é isso que me faz viver. Eu sou o que sou no meio dessas coisas. Nem mesmo quando eu estava na IURD, eu tinha paz com os sacerdotes e com os obreiros. Não digo todos, mas sempre estive no meio do fogo cruzado, sempre estive no meio da rejeição, sempre estive no meio da perseguição, sempre estive no meio das injúrias, sempre sobrevivi. Agora, se você voltar para trás, esses obreiros e pastores que andaram a me perseguir, uns são ateus, que me humilharam, uns, se você lhe pregar Jesus Cristo, ele vai te bater, porque ele odeia Jesus, outros são bêbados, outros são adultos, outros são drogueiros, outros já morreram. Então, o mais importante não é hoje, é o amanhã. O que as pessoas estão a falar hoje só vai vingar se você tiver parte com o mundo. Quando Jesus sentiu que se aproximou Satanás e que estava a vir já porque tinha chegado a hora, o que Jesus falou? Eis que se aproxima o meu inimigo. Mas, porém, eu não temo, porque eu não tenho parte com ele. Eu preciso de carregar o fardo do mundo. Eu preciso levar pedras. Eu preciso ser contrariado. Eu preciso ser afrontado. Eu preciso dos choques dos meus inimigos. Porque, na verdade, os meus inimigos não são esses que estão a falar. É aquele que está escondido atrás desses idiotas aí. Esses são minhocas. Mas para Deus, a minhoca que é usada pela serpente vai ser morta também. Para Deus, a minhoca que a serpente está a usar, que é a serpente antiga, vai ser cortada. Porque ele emprestou a boca dele para o inimigo de Deus. Então Deus, ele vai destruir a serpente, mas antes da serpente ser destruída, ele vai punir as minhocas e os vermes que estão a fazer confusão. Ok? Por isso, saibam disso. Mas vocês que dizem ser discípulos do homem,
Então vocês têm que vigiar para vocês não serem usados por eles e eu vos considerar como que vocês são deles, ok? Depois vou falar isso também na reunião dos servos. Eu acho que com servos não há... Eu estou a dizer que eu gosto do clima tenso. Você vai me perguntar, mas que tipo de homem é esse? Se os seres humanos gostam de tranquilidade, e não sei, eu gosto assim. É isso que me faz caminhar. Isso me dá mais combustível. Agora, não quero que seja um daqueles que diz ser meu servo, que me traz essas coisas. Não, eu quero que os servos deles é que me falam isso. Não os que dizem ser meus. Os que não dizem ser meus é que eu ouço da boca deles. Porque eu senão vou te considerar como um adversário, como um verme. Estão advertidos. Amém? Graças a Deus. Eu estou a vir de muito longe. A minha caminhada é de muito longe. É longínqua. Eu sei sobreviver no deserto. Eu sei o que é ser contestado. Eu sei o que é receber pedras de todo lado. Eu sei do que é receber ameaças de morte. Eu sei o que é ser abandonado. Sei tudo. Eu sei o que é ser abandonado por todos, ou por muitos, por causa dos meus pronunciamentos. Eu sou responsável de todos os meus pronunciamentos. Tudo que eu falo, eu sou responsável e assumo. Estou a vir de muito longe. Aleluia. Eu não preciso justificar aos humanos o que é que eu sou. Eu não preciso disso. Eu não preciso chegar aos homens e dizer isto e aquilo. As obras vão dizendo, sem palavras, as próprias obras vão testificando o que eu falo. E também os meus inimigos, as suas obras e as suas derrotas testificarão o que eles são. Veja só, por exemplo, onde está Jesus de Nazaré? Esse Jesus que eles estão a adorar foi rejeitado. Esse Jesus que eles adoram, se eles estivessem lá, irão lhe rejeitar. Se eles fossem judeus e estivessem naquela geração, eles pegariam em pedra para lhe atirar. Hoje são falsos, estão a dizer Jesus, Jesus. Porque se eles fossem de Jesus, eles o amariam. Mas porque não são, por isso lhe odeiam com as suas práticas. Hoje mentem que eles amam a Jesus. Eles se esqueceram que tinha um povo que odiou Jesus no físico e eles estão a odiar Jesus no espírito. É igual. Há um povo que odiou Jesus no físico porque estava com eles e há um povo que odeia hoje Jesus no espírito através das suas obras. E a história se repete. Porque eu agora que estou aqui, estou a ser odiado e perseguido e atirado pedra no físico. Mas esse Jesus que eles odiaram, ele venceu. Esse Jesus que os judeus odiaram e perseguiram, está no céu. E à direita do poder. E venceu. E os que o odiaram estão no inferno. A esperarem para serem julgados por ele. A este Jesus que eles disseram, quem te constituiu príncipe libertador entre nós? A esse Jesus, Deus Pai levantou como juiz dos vivos e dos mortos. E ele vai o julgar. E vai lhes perguntar naquele dia, e agora? Vocês diziam que eu era falso? E agora? Vão ficar de joelho, vindo do inferno, tremendo, implorando, Jesus,
por favor, não haverá misericórdia para quem não praticou misericórdia. Então a história se repete. A única coisa só que eu quero é que vocês não me tragam. Estou a falar porque vocês não têm contato comigo. Nas lives. Qualquer um que mandar um recado, olha, falaram assim, não sei quem, está mal. Eu vou lhe considerar como um verme. Ficará amaldiçoado toda a sua vida. Avisem aí os vossos parentes que não estão, para não virem aqui, eu não preciso de ouvir o que eles estão a falar. Eles continuam a falar, eu também vou continuar a falar. E a verdade vai aparecer. Aquele que é verdadeiro vai resistir aos embates. Se eu for verdadeiro, eu vou resistir às pedras dele. Se eles forem verdadeiros, vão resistir às minhas palavras. Ok? Eles estão a falar, eu também estou a falar. E vamos ver quem é o verdadeiro. Se você falar que eu sou falso, isso não basta. Se eu falar que você é falso, isso não basta. Se eu falar que você é um pecador, não basta. Então vamos esperar as consequências do pecador. Temos que esperar isso. Temos que esperar o fim das pessoas. Ok? E não estou a te falar o fim da morte. Essa morte antecipada, amputada, ou então a vida amputada por causa da blasfêmia. Quando deveriam cumprir os anos, não cumprirão. Então saberemos que foi julgado. Aleluia! Saberemos que o homem foi julgado porque morreu em tenra idade. Então falou mentira. Usou mal a sua boca. Quando há uma afronta, há um conflito entre duas pessoas, entre dois grupos, o que vencer vai permanecer. E o que perder vai desaparecer. Disse isso o conselheiro dos judeus, Gamaliel. Jesus foi morto, ressuscitou, e os seus discípulos continuaram com a sua obra. E os mesmos que mataram Jesus, acharam que mataram Jesus, aí tinham se enganado. Queriam matar os discípulos de Jesus. E faziam planos para silenciá-los. Será que vamos matá-los, vamos assassiná-los, vamos prendê-los, e não sei quem. E chamaram-nos, eles proibiram para não, se vocês não querem morrer, parem de pregar esse nome. Vocês estão a lançar o sangue desses homens nas nossas cabeças. Se esqueceram que eles lá na cruz falaram a mesma coisa. Que o sangue dele caia sobre as nossas cabeças e dos nossos filhos. Agora estavam a rejeitar. Vocês estão a dizer que nós matamos. Nós matamos. Assim vocês estão a nos incriminar. Parem de falar desse nome. Parem de nos incriminar. Parem de nos caluniar. Deram ordem que se eles voltassem a pregar mais, esses Jesus seriam mortos. O que os discípulos, apóstolos falaram? Nós não vamos parar de falar desse nome. Vamos continuar a falar, porque essas coisas são verdadeiras. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E no meio deles teria se levantado um chamado Gamaliel, que lhes aconselhou. Lhes disse assim: prestem atenção. Vê o que vocês vão fazer com esses homens. Se esta obra é de Deus, vocês estão a lutar com Deus. Se esses homens são de Deus, vocês estão a lutar com aquele que os enviou. Cuidado. E vão morrer. Mas se eles são carnais e a obra é dos homens, é uma associação, uma organização que um homem abriu, fundou e deu o nome dele. Se é isso, eles vão desaparecer. Não precisais vocês colocar lá a mão. A mensagem que eles estão a levar, a usar, a pregar, que é uma mensagem de extremismo, que afronta tudo e todos, não querem se juntar no sistema para falar a mesma linguagem que todos falam.
Acha que se não forem de Deus vão ir longe? Não, eles vão se destruir. E Gamaliel lhes deu o exemplo de dois que teriam se levantado antes. Um deles no tempo do alistamento, o mesmo tempo que Jesus nasceu, que teria arrastado uma multidão de gente e que lhe seguia e dizia que ele era alguma coisa. Eram dois. Mais tarde se levantou outro chamado, um Judas, outro Teudas. Multidões seguiram os dois, não no mesmo tempo, em tempos e gerações diferentes. Mas uma coisa aconteceu, quer para Teudas, quer para Judas, porque era movimento dos homens e não de Deus. Eram homens carnais que criaram sua revolução, a revolução na carne. Foram despedaçados, foram destruídos, foram mortos e os seus seguidores dispersos. Mas eles tentaram fazer o mesmo com o movimento que veio de Nazaré, como eles chamavam. Mataram o líder deles e o líder deles ressuscitou. Negaram a ressurreição dele. Fingiram que não ressuscitou, mesmo sabendo que ressuscitou, porque os guardas foram lhes falar. Lhes deram, inclusive, dinheiro. Negaram até os dias de hoje. Perseguiram os discípulos. Não conseguiram abater os discípulos. Sabe por quê? Porque o líder deles não conseguiram lhe abater. Então, seus discípulos não conseguiram também lhes abater. E veio alguém e lhes deu o conselho. Vão morrer. Vocês estão a brincar, né? Se esses homens são de Deus e este conselho é de Deus, vocês estariam a lutar contra Deus. E o vosso fim é a morte. É perigoso. Mas se é um conselho dos homens, deixam. Isso vai acabar. O conselho dos homens vai desaparecer. Do nada. Do nada. Vai desaparecer. Como foi o de Teudas, como foi de Judas. Já falei isso há 4 anos atrás. Há 4 anos eu falei isso. Há 4 anos, em 2012, eu falei isso. Em 2012, eu falei isso. Em 2022, eu falei isso. E agora, em 2026, 4 anos depois, volto a falar disto. Alguém próximo de mim que me disse que estão a mandar lançar calúnias no Facebook contra ti. Próximo a mim. Estava a me dar um recado. Ele não é que os meus inimigos, não. Esse é o amado de Elias. Ok? Estão a falar calúnias, coisas muito duras contra ti. Eu falei, rapaz, a mentira não vai prosperar. Falem. Voltem a falar. E depois vão ver como é que eles vão terminar. E eu continuarei a falar. Ok? Podem falar. Eu amo esse momento. Eu gosto. Quando o mundo todo, eu até já provoquei. Eu não é doja, eu não quero vermes. Eu quero as grandes plataformas. Não é esses vermes aí que estão à procura do que é do pão. Estão à procura que alguém lhes acha. Estou a falar as serpentes. Os grandes. As mídias convencionais. São esses. Eu sei que esse dia vai chegar. Isso não passa de preparação para aquele dia. Isso não passa de distração. Nós não vamos nos distrair com as palavras falsas. Agora, quem quiser ser convencido, ou que for convencido por essas mentiras, que seja. Mas uma coisa eu sei. A revolução vai triunfar. Eu continuarei a pregar
e eles vão se calar como os primeiros se calaram. A lista é muito grande. A lista é muito grande daqueles que começaram a me atirar pedras e que se calaram. E outros já morreram. Por isso, eu não vim aqui para dizer seja forte. Não, eu não vou fazer isso. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu não vim aqui para dizer, olha, cuidado. Não, não, não. Um bom general é aquele que já prepara o exército antes da afronta, antes da guerra. Isso que Paulo falou. Precisamos nos preparar, nos revestindo de toda a armadura de Deus, nos fortalecendo no Senhor e no seu poder, para que quando chegar o dia mau, vocês já estão fortes. E eu fiz isso. Eu vos mostrei que haveriam guerras, batalhas, embates. E isso não é o que eu vos avisei. Isso é a preparação, é os sintomas do que eu vos falei. Porque enquanto começarem a falar, continuar a falar os vermes, os desconhecidos, os pequenos, os mortos em pés, que estão à procura de oportunidades na sociedade, esse aqui não é a própria guerra. A própria guerra é quando o Lúcifer incitar os grandes movimentos, organizações, religiões e não sei quem, mídias, tudo isso. E eles vão ver, porque esse é o dia, aleluia, o dia do Mar Vermelho. Estão a entender, né? O dia do Mar Vermelho. Está a vir aí. O dia é que eles serão incitados para irem matar Moisés e todos os homens que estavam com Moisés e trazer só de volta como prisioneiros mulheres e crianças. Esse dia chegará. Todos que foram, ninguém voltou. Todos se afogaram no Mar Vermelho. Há um dia que serão incitados e esse dia está a chegar. Cada dia que passa, nos aproximamos nesse dia. Eles serão incitados como no dia do Mar Vermelho, na 11ª praga. Desta vez, na 11ª dimensão. Ouviu? Tudo se repete. Entenderam, né? Na 11ª dimensão. Na 11ª dimensão. Depois da 10ª praga. Depois da 10ª praga, serão incitados para irem morrer na 11ª dimensão. Está a vir aí. Mas uma coisa eu sei. Israel atravessou o mar em seco. Moisés e seu povo foram no outro lado. E todos que os perseguiram morreram. Se afundaram no Mar Vermelho. O próprio Deus os incitou. Não esses aqui. Esses não. Ainda não chegou esse dia. O dia é no dia 11. Não é no dia 10. Né? Estamos no dia 8. Entramos no dia 8. Passamos o dia 7. É no dia 11. Quem compreende a minha linguagem sabe o que estou a falar. Estamos no dia 8. No dia 8 não é para essas coisas. Eles vão fazer essas coisas como somente distração. Vão escolher alguns vermes para tentar distrair. Mas é no dia 11. Nós estamos no dia 8, como é que é? Entramos no dia 8. Aquilo que é do dia 11, depois do dia 10. Quando terminar o dia 10, então se preparem para enfrentarem o dia 11. E no dia 11, eles vão se afundar no mar. E vocês vão atravessar. Cavaleiros de Faraó se afundaram no Mar Vermelho. Mar Vermelho, os a pés enxuto pode atravessar. Pois o Senhor é minha força. Ele é meu cântico. Vocês no outro lado, vocês vão cantar o Senhor sumamente triunfou. E vocês vereis os vossos inimigos espalhados nas praias, seus cavalos e seus cavaleiros mortos. É isso que Deus faz. O meu Deus. Mas se não
deve tapar os ouvidos às minhocas. Se tu não podes suportar, tu não podes resistir às minhocas, então tapa os teus ouvidos para que o barulho das minhocas não te faça mal. Porque muito comprido vos é o caminho. A caminhada ainda é longa. Não é no deserto de Berseba. É no Sinai. Aleluia. Deserto de Berseba é morrer fora de Jerusalém. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. No deserto de Berseba, debaixo da árvore de zimbro, é morrer fora de Jerusalém. Mas sim, teremos que chegar até Sinai para ir ter contato com Deus, aleluia. Para ir ver Deus face a face, aleluia. Para ver aquele que fala contigo. Não é no deserto de Berseba, debaixo da árvore de zimbro. Tem que despertar, tem que acordar, tem que comer, tem que beber, tem que se levantar, tem que continuar a marchar. Muito comprido vos é o caminho. Amém? Muito comprido vos é o caminho. Mas uma coisa eu sei, eu sou imbatível. Eu sou imbatível. Então, se você crê que eu sou imbatível, tu também tornas imbatível. Ninguém consegue me matar. Ninguém. Eles podem mandar bocas aí, não sei quem. A única coisa que eles vão trazer agora são as calúnias. Trazem as provas do que eles estão a falar. Provem. Quem me convence do pecado entre vocês? Amém? Corra, mancebo! O dia 8 é o dia do veneno. Eu não vos avisei. Você se lembra? Quem se lembra? Quando eu falei que a oitava dimensão chama-se veneno, que é o quinto monte. Quem se lembra? Veneno. Hã? O monte do veneno. Eles vão destilar muito veneno. Eu disse que o oitavo nível, que é o quinto monte, é o veneno. Deixa só, por exemplo, vou vos mostrar agora aqui as guerras de Elias agora. Quem pensa que pode parar o homem está equivocado. Está escrito e assim deve acontecer. Ok? Quem pensa que o caluniar o homem é o fim do homem, se enganou arredondadamente. E ao quadrado. O homem não mora no deserto de Berseba. Desta vez, Elias não foge às ameaças de Jezabel. Aleluia. Elias não foge às ameaças de Jezabel dessa vez. Estão a entender? Desta vez, Elias não foge às ameaças de Jezabel. Desta vez, Elias enfrenta os recados de Jezabel. Amanhã mesmo, a esta hora, eu vou matar você como mataste os meus profetas. A vez passada, ele fugiu para escapar da Jezabel. Desta vez, não. Desta vez vamos responder. A carta vai se responder com a carta. Diga amém. Veja só, por exemplo, as guerras que vocês estão a viver agora. Foram vistas pelo profeta Daniel. Não são vossas guerras, as minhas guerras. Estão a viver porque vocês estão a viver esses dias. Daniel viu esses dias. Esses dias foram vistos por Daniel. Das guerras de Elias. E Elias é Deus. Ok? Volto a repetir. Pode se matar. Você sabia que quando Jesus falou que ele era Deus, todos ficavam endemoniados? Furiosos.
totalmente possessos, pegavam em pedras, rangiam os dentes. Em nome de Deus, a história se repete. Mas ninguém conseguiu fazer nada a Jesus. O ódio deles, a mágoa, a ira, terminou em nada, como coisa nada. Estão a entender? Não é brincadeira, não. Quando Jesus disse que ele era filho de Deus, que era igual a Deus, que ele e o Pai eram um, que quem visse ele visse, poderia ver o Pai. Quando ele disse que ele veio do céu, que ele viu Abraão, totalmente endiabrados, ficaram endemoniados, ficaram dementes. Se eles pudessem arrancar as carnes de Jesus, arrancariam os dedos, os olhos, dentes, tudo. Tornaram feras, mas não tinham poder para fazê-lo. Ok? E a história se repete. Eu já esperava isso. Aleluia. Eu já vos avisei. O dia que eu me revelar ao mundo, não sei como é que o mundo vai acordar. Eu esperava que o mundo acordasse vermelho, mas o mundo acordou com o céu ameno. Silêncio é visível. E também porque eu sei que é depois de 10 dias. Não é depois de 7 dias. Nem 8, nem 9. Mas é depois de 10 dias. Porque eles não têm poder de fazer senão aquilo que o céu liberou. Olha o que estão a viver agora. Os dias que vocês estão a viver. Os dias em que Daniel viu uma visão. Alguém vai dizer, mas você inventa tudo, não sei o quê. Se eu invento, depois vocês vão ver. Vocês estão preocupados com o que eu falo, por quê? Prestem atenção. Quando mais ou menos alguém está a falar mentira, alguém está a pregar heresia, você não precisa levantar as pedras ou então fazer ameaças por causa das heresias. Não precisam. O herege vai para onde? Vai morrer. Vai ser destruído. A única coisa que vocês devem fazer é falarem o que vocês acham que é verdade. Os vossos estatutos não dizem que um Estado é laico. Só para vocês verem que vocês são do maligno. Aqueles que estão a defender a ancestralidade, que defendem os deuses africanos, que não tem nada a ver com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que eles odeiam, condenam isso tudo. Vocês não se levantam para fazerem fileiras contra esses aqui, mas se levantam para fazer fileiras na carne. Vocês são livres para falar, como eu também sou livre. Agora, vir ameaças e não sei quem, e ir buscar mentiras para distratar a pessoa. Vocês pensam, vocês matam a pessoa ao fazerem isso? Vocês não conseguem com isso. A mentira ajuda o verdadeiro a crescer. O verdadeiro, aquele que é verdadeiro, é ajudado pelas mentiras lançadas e calúnias contra ele. Ok? Eu não criei pessoas, nem milícias, para começar a vos atacar e não sei quem. Ameaças. Para entrar nas vossas lives, para irem vos ameaçar e não sei quem. Eu proibi isso. Aqueles que eu disse, você é meu discípulo, você não deve fazer o que eles fazem. Fazer debates. Tinha pessoas aqui que achavam, queriam fazer debates em nome do Guerra da Estene. Eu lhes repreendi duramente. E eles ouviram. Nós não fizemos debate. Não entramos para ir discutir Deus. Deus não se discute. Deus se busca. O achaste? Então, o sirvo acabou. Agora, se o outro está a buscar um Deus falso, é na conta dele. Agora, eu tenho que falar a verdade para que as pessoas não sigam o Deus falso. A única coisa que eu tenho que falar é verdade somente.
É a única coisa. É falar a verdade ao mundo. Agora, a verdade não pressiona ninguém. Não força ninguém a lhe servir ou a lhe seguir. Quer dizer que quem seguiu a verdade o fez de livre vontade. Agora, a mentira é que força as pessoas. Ouviu? Eu não posso trazer mentiras contra ti porque você és mentiroso. E trazer a tua vida que não tem nada a ver com o que você prega e porque não sei o que, caluniar. Isso é a arma dos fracos. Os fracos usam mentiras para poder atingir os fortes. Só que o forte, as mentiras não lhe atingem, lhe fortalece. Se vocês não sabiam. Ouviram? Estão a viver. Então, se alguém diz porque isso é mentira, isso não tem nada a ver com você, isso não tem nada a ver com as tuas guerras, isso não tem nada a ver com os nossos dias, isso tem a ver com os dias que passaram, ou isso tem a ver com os dias do livro que é, da grande tribulação. Ok, és livre para falar isso. Pode falar isso. Eu não vou dizer que, não vou me defender na carne, vou me defender com a verdade. Voltarei a pregar, essa é a minha defesa. E a viver o que eu prego. Mas vocês nem o que vocês pregam conseguem viver. Mas querem defender o Evangelho. Infelizmente. O mais importante não é o dia de hoje. É o amanhã. Como é que você vai terminar com tudo isso que você está a falar? Como é que eu vou terminar com tudo isso que eu estou a falar? Ai de mim, depois que eu revelei coisas profundas. Ai de mim, depois que eu falei coisas que não são lícitas para falar aos homens. Ai de mim, depois que fali negócios dos falsos profetas. Ai de mim, depois que tirei as alegrias na África e no mundo, porque não poderá existir dois profetas a operar milagre, um da parte do diabo e outro da parte de Deus. E Deus, por sua parte, cortou aquele falso profeta, o feiticeiro da Nigéria, que vos enganava. Achas que os filhos deles andam felizes comigo? Não. Eu acarretei tantos inimigos na terra. Já viram alguém que afronta o Papa e 3 papas? Afronta 3 papas e vive? E os 2 já morreram? E o outro foi afrontado e ainda está vivo? E vive? Não. Só que vocês, como estão a defender o vosso pão, até mentindo, vocês vão perder tudo. Vocês não têm nada. Jesus disse, aquele que não tem, até o que ele pensa ter, lhe será tirado. Vocês estão a defender o pão? Nem o Tio José conseguiu defender o pão dele. Nem os papas conseguiram defender o seu pão. Nem os governantes conseguem. Quando mais você? Por isso eles te usam você como uma minhoca. Porque esses que eu estou a falar, eles sabem com quem estão a tratar. Eles lidam comigo com muita prudência. Mas como você é um idiota, é uma ovelha de matança, vocês são ovelhas de matança que são como se fosse escudo deles, os colocam na linha de frente, carne de canhão, e vocês ficam a celebrar aí, a pensar que vocês são vencedores. O mais importante não é hoje, é o amanhã. Hoje, vocês estão a viver os dias que Daniel viu, no livro de Daniel 7. Os 4 ventos do céu que lutavam no mar grande. Ok? Já expliquei porque mar grande. O mar grande representa os oceanos. Em Israel existiam vários mares. Tinha o grande e tinha os pequenos, como o Mediterrâneo. O mar da Galileia, que são lagoas que eles chamaram de mar. E como o mar que é morto. Ok? O mar onde Pedro gostava de pescar, lá na Galileia. Tem o mar salgado. E o mar grande é o Mediterrâneo, o oceano. Não lagoas, não. Nem lagos. E Daniel estava na Babilônia. Estava a ver que 4 ventos estavam a lutar no oceano. E esses ventos eram ventos do céu. Não é da terra, não. Nem do mar. Lutavam no mar, mas eram ventos do céu.
Será que isso já aconteceu? Essa guerra já houve? Sabe o que significa 4 ventos do céu? A plenitude do reino. Vencer os 4 ventos do céu é vencer os poderes. Depois de ter vencido os poderes da terra, depois de ter vencido os poderes do mar, agora esses 4 ventos do céu são os poderes do céu, os últimos. Agora vence terra, mar, céus. O que é que vocês acham? Um homem de Deus que vai dominar as esferas todas espirituais. É um homem para brincar com ele? Não. Só vai brincar o cego, que não vê. Quem se segura no fogo é aquele que não está vendo. Assim como uma criança, por causa da sua inocência, e não ignorância, inocência, porque não sabe que o fogo queima, a criança pega no fogo, mas o mais velho não faz isso. Então, entre os servos de Satanás, tem os inocentes, que não são inocentes, mas são ignorantes, e os que conhecem o mundo espiritual. Os que conhecem o mundo espiritual do mal conseguem entender a gravidade de pegar no fogo. E eles evitam para não ter as mãos queimadas. E a única coisa que eles fazem, eles impuram os idiotas, os tolos, os ignorantes. Dentre esses que vêm pegar fogo, não é só tem lá só ignorante, até mesmo os que têm visões espirituais, que vêm, são obrigados a fazer para virem morrer. É um escravo. Mas a maioria são os ignorantes. Nunca vais ver entre eles alguém a meter a mão no fogo. Nunca. Eles vão sacrificar vocês pelo dinheiro, vocês vão vir para vir se segurar no fogo. Vocês vão morrer. Agora vocês vejam. 4 ventos que lutavam no mar grande. Do céu. Aleluia. Ouviste? Esses dias estão a acontecer agora. Nesse momento que estou a vos falar, eu já falei isso o ano passado. Eu volto a falar agora. Sei lá se é esse ano, eu acho que é no ano passado. Neste momento que nós estamos, eu estou a vos falar, o primeiro vento do céu já caiu. Tombou o primeiro vento, que se chama China. O segundo vento, que se chama Rússia, está na guerra. Cada vento, 1 ano. Ok? No próximo ano, cai o urso. O leão caiu. O urso vai cair. E depois virá o 3º ano. Em 2028. Que na verdade a guerra começa em 27 para terminar em 28. Vai cair o 3º vento. E Daniel viu que esse primeiro vento se formava em um animal chamado leopardo. Esse é a Índia. Ok? Leão, urso, leopardo. Depois do 3º vento, vai vir o último vento do céu, que é o 4º vento. E Daniel viu que esse vento, no meio daquele vento, no mar, apareceu um animal espantoso, terrível, da aparência espantosa e terrível. E tinha dentes de ferro e garras. E ele destruía tudo, mas chocava, pisava o que sobrava. Hã? Estão a entender? Essa é a América. Os EUAs. A maior potência do mundo. A 10ª ponta. Ouviu? O 10º grau.
Quem é esse que lhe roubaram os órgãos? Se te roubaram mesmo os órgãos, então eu vou te restituir agora. Mas se você vir mentir, vais ter os órgãos roubados. Põe a mão na bexiga agora. Faz assim. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Haja restituição. Agora! Sinta fogo agora nos teus órgãos. Volte a crescer. Em nome de Jesus. Eu tenho chaves do reino dos céus. Eu tenho 7 chaves. 7. Vai no banheiro. Eu disse, se entrares aqui para fazer brincadeira, perde os órgãos. Se é uma menina, vai perder os órgãos também. Se for uma menina a vir fazer brincadeira, vai perder os seus todos. Vão desaparecer. Para não fazer brincadeira. Depois vais ir atrás se tens dinheiro para meter os sacos de silicone. Como disse aí a Zila. Agora se aconteceu, já recebeste a restituição. Vai no banheiro, faz teste. Depois manda o teu testemunho. Então, feito isso, o quarto vento, que é a maior potência mundial do céu, o quarto vento, Estados Unidos da América, que é a 10ª ponta, e Elias, eu vou derribar os últimos 3 que faltam. Já caiu um. Faltam 3. E vão tombar. Para que o reino todo seja do dono. Somente assim vai se libertar os cativos nos 4 cantos da terra. Somente assim o evangelho do reino dos céus vai ser pregado nos 4 cantos da terra. Então virá o fim. Somente assim os prisioneiros serão libertos. Os cativos postos em liberdade. Os cegos vão ver luz. E a glória de Deus vai encher a terra toda. Pois o 7º monte, que é o 4º vento, vão tombar. 7º monte, ou então 7ª cabeça, 4º vento, 10º nível, 100%. É assim. Vocês veem aqui, se é mentira que eu estou a falar, então vocês vão ver. Vão vir me matar e vocês vão perguntar, mas onde está? Ele falava, ele dizia, sim. Mas vocês vão me ver eu sempre de pé. E as promessas, as profecias se cumprirem. E eu derrotando esses todos poderes. Eles sabem. Só você, o idiota, que não sabe. Eles sabem muito bem do que eu estou a falar que é verdade. Eles estão desesperados. Eles estão a tequetar. Estão a tremer. Eles sabem o que significa alguém derrotar esses poderes. É tomar as chaves todas, que são 10. As chaves do reino. Tomá-las das mãos deles. E quem não tem chave, não tem nada. Quem não tem autoridade, quem não tem poder, não tem. Quem tem as cartas, tem. Eu vou lhes tirar as cartas. E vocês, os meninos aqui embaixo, eu estou lá em cima.
Vocês querem me atirar pedras, vossas pedras não chegam lá. Vocês são de baixo, eu sou de cima. Eu estou lá, muito longe. Aleluia. Estou a pregar, voltarei outra vez amanhã a falar a mesma coisa e ninguém me faz nada. Porventura os príncipes não sabem que esse na verdade é o Elias? Sabem. Porque se não fosse, já me calariam. Aleluia. Glory to God. Understand? Vocês estão a entender o que eu vos falei? Tapa os teus ouvidos às minhocas. Porque a verdadeira guerra está a vir aí. Se correndo com os homens que andam a pé já estás cansado, o que você vai fazer na corrida com os cavalos? Se na terra de paz estás confiado, o que você vai fazer na enchente do Jordão? Então bora aqui, fechado. Ninguém me tira daqui. Ninguém. Estamos a falar. Eu estou aqui. Ninguém me tira. Sou mais pesado do que o próprio peso. Você que disse que te roubaram os órgãos, se você falou a verdade, vai fazer teste. Se falaste mentira, vai se arrepender de ter vindo brincar aqui. Xcongolo, priez pour moi, est malade, diabète, hypertension, problème de dos plus, les ex-prière pour lui. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Oh, reçois. Reçois. Eu sou mais pesado do que o peso. Por isso continuarei a falar. Importa que padeça muito e seja aviltado e rejeitado. Aleluia. Eu gosto de padecer. O que vocês acham, pá? Como é que um homem gosta de sofrer? Eu gosto de sofrimento. Gosto de andar a pé. Orar onde tem muito calor. Passar necessidades. No deserto. É uma terra seca e cansada. Onde não tem água. Porque é lá onde eu vou ver a glória de Deus. E o poder também. Wilson Manuel. A minha carne te deseja. É uma terra seca e cansada, onde não tem água. Para ver a sua glória, a sua fortaleza. Como eu te vi no santuário. Cinco de soqueca. Tem que haver pancada. Para libertar o mundo não é com palavras, não. Eu me enganaria a mim mesmo se fosse só com palavras bonitas para ser agradado. Os nossos irmãos, agradar os políticos, agradar os feiticeiros e dizer, olha, Charles Boy é um grande homem de Deus. Me roubaram os órgãos genitais. O meu órgão está a voltar.
Amém. Glória a Deus. Qualquer um que lhe roubarem o órgão, quando ele vir aqui, eu vou lhe orar, vai voltar. Já vi, Yolanda. Gosto do deserto, Braulio. Gosto de pancadas. Gosto das tribulações. Gosto das calúnias. Gosto que me falem mal. Uma vez, quando eu estava no deserto, e eu estava na Iurde na altura, larguei tudo e então eu fiquei num aperto financeiro. Então, eu disse, minha mãe veio e diz assim, não, você tem que falar aos teus irmãos para te ajudarem. Você também, quando tinha dinheiro, te ajudavam. E eu disse na minha mamã, eu gosto de sofrer. Tá mesmo bom assim. Não gosto que alguém me ajude. Não, mas quando você tinha dinheiro, não. Eu não gosto de ser ajudado. Tá mesmo bom assim, fica mesmo assim. Eu não tenho nada contra eles. Assim mesmo tá bom. Agora, você que está doente, receba a cura agora. Você que está doente, seja curado agora. É isso, Johnny. Leve. Me atacar e me ajudar. Eles não sabem me fazem bem, pô. Vocês vão não ver toda hora a clamar. Me ajuda, me ajuda. Tá pensando o que é? É brincadeira. Quando você me ataca, estás a me ajudar. Vai se manifestar uma glória. Ouviu? Então você está a me ajudar a me promover. Não tá bom assim. Hã? De graça. Você a pensar que estás a me prejudicar, afinal estás a me promover. Não tá bom. Eu disse, sejam curados, todos estão doentes aí. Sejam curados todos enfermos. Sejam curados todos enfermos. Recebam a cura todos que estão doentes. E todos que estão a ser intercedidos por vocês também sejam curados. E a bênção do Evangelho chegue também na tua casa. Isto é na petição que você está a lhe fazer. Oh, recebam. No nome poderoso de Jesus Cristo, ok? Então, já vou terminar a minha live.
E eu tenho uma natureza. Vocês conhecem a minha natureza. Quando estou a ser afrontado, atirado pedras, só quero ficar sozinho. O bom disso tudo é que agora eu vivo sozinho dentro de casa, né? Com a minha mulher. Quando eu vivia sozinho e não vivia dentro de casa, toda vez que eu passasse um deserto, uma tribulação, algo que afligisse a minha alma, eu só queria ir nos montes, nas matas, lá, longe dos humanos. Se é nesses montes aí, lá no fundo, eu ia meter a minha tenda lá, sozinho, para buscar a face de Deus. Agora, não posso fazê-lo, porque já estou no esconderijo. Recebi uma ordem de ficar aqui. Então, quando chega esse momento, eu só quero ficar com Deus. Aleluia. Para desfrutar da sua presença, para meditar, para orar, para falar com Deus. Oh, aleluia. Para zombar. Hein? Como está escrito, aquele que está sentado lá no trono está a rir dele, está a lhe zombar. Hein? Se amotinaram todos os povos da terra, os reis, os príncipes juntos se macumunam contra o seu ungido e contra aquele que o ungiu. Mas o Senhor está a zombar deles, está a lhes rir, porque em breve Ele vai o destruir. Aleluia, viu? Se macumunam juntos os povos da terra, junto com os reis e os príncipes. Herodes e Pilatos fizeram acordo para macumunarem. E os israelitas, os judeus, resultou em quê? Em nada. Deus abençoe a todos vocês. Antônia, eu não tenho nada a perder. Eu não sou dessa semente. Não discuto nada. Não quero saber de nada. Ter é a mesma coisa não ter. Perder é a mesma coisa não perder. Eu sou assim. Não reclamo nenhum direito aqui na terra. Nada. Não quero saber de nada. Vocês não viram quando me burlaram aqueles 4 milhões? A nossa irmã, a minha filha, está mesmo aí na live, que é advogada, disse, me libera e eu vou recuperar esse dinheiro. Me autoriza. Eu falei, não, eu vou mesmo atrás dos 4 milhões. Eu? Disse, ó, mulher, deixa eles comerem, hein? Deixa. Mas alguém disse, mas é muito dinheiro para você. Para mim, não há muito dinheiro na terra que eu chamo de muito dinheiro. Os dinheiros todo do mundo não chegam. Aleluia, para eu estimá-los. Ouviu? Eu mostrei que eu não sou dessa semente. Eu não amo a minha vida. Eu não adoro. Tá aí, Kátia. É mentira, Kátia. Fala aí. Katia. Aleluia. Eu viver no palácio, viver no bairro de lata, viver na tenda, beber água do rio, água não sei de quem, dormir no chão, na cama, cama de colchão do quê? De espuma, sei lá, no palácio, na aldeia, no mato, no relento, na tenda. Tudo isso para mim é igual. Por isso, quando eu for para o palácio, eu não me estranho com o palácio. O palácio não me afoga. Quando eu vou para a mata, na tenda, a tenda não me perturba. Não me afoga. Não me arrependo. Sou um homem. Entre vocês é assim. De resto, todos
os humanos, hein? Mas pronto, entende-se. Aleluia. Eles pensavam que, não, quando ele tiver muito povo, templos, aí ele vai se render, porque sabe que para gerir essas coisas precisa se render. Tem que fazer parte do sistema. Vai conseguir gerir como? E eu lhes mostrei que estava disposto a perder essas coisas. Eu até disse, eu quero perder. Porque eu não gosto de ganhar nada no meio da guerra. Todo ganho no meio da guerra é suspeita. É ganho, mas é perigoso. Toda glória no meio da guerra, cuidado. Ouviram, né? Não, vocês não entenderam. Tens que vencer os teus inimigos para estabelecer a paz. Agora, paz no meio da guerra. Falsa paz é um problema. Prosperidade no meio da guerra. Alegrias no meio da guerra. Sim, fazem parte, são chamados para vocês, para mim não. Eu não gosto de consolo. Não gostaria de ter consolação. Eu sem consolo não tenho problema. Agora, os seres humanos têm que passar no consolo, porque senão não suportam, né? Ser consolado, depois entra no deserto, depois consolação. Como disse Paulo, que há muitas tribulações ao seguir Jesus, mas também nele abunda toda a nossa consolação. É normal, mas eu não. Eu mesmo sem consolo. Estou a marchar, nem que todos os dias da minha vida fosse só lágrimas e não visse nenhum dia de alegria na terra, eu não iria desistir. Sempre falei, me ajudem. Vocês não querem me ajudar? Agora estão a mandar aqueles vermes aí nas redes sociais. Não, vocês têm que ir lá, fecham a igreja. Um decreto. Vai lá a polícia, eu vou falar, uau! Vou falar, tem que ir com o Yoko, Yoko! Porque eu quero acabar com o reino de Satanás sem trabalhar. Sem fazer nada. Sem apacentar. Só no silêncio. Em oculto das ladeiras. Eu queria que terminasse as guerras e depois voltaria a estabelecer o reino de Deus na terra. Agora, esse reino em metades. Primeira metade 30, depois 60, depois 100. Oh, esses 30 e 60 são perigosos. É no meio da guerra. Ainda bem que eu não descanso, né? Senão isso te leva você a descansar. Você repousa, você acha que você já não precisa mais lutar e tal. Você se conforma com esse mundo e você se torna vaidoso. Ainda bem, nós não. Mostramos que não há nada que nos para. Mas como isso também faz parte, é uma arma de guerra, então por isso não posso rejeitar. Porque senão estaria a criar atalhos. Eu não posso arranjar atalhos para chegar até no final da guerra. Tem que chegar lá, na estrada. E tem que atravessar as lombas, as rebacheiras, os pântanos, os desertos, terrenos cegos, cansados, onde não tem sombra nem água. No lamaçal, tudo vou passar lá. Digo amém. Mas logo ainda voltarei na live. Mas logo eu volto para vos dar uma boa noite. Boa noite, Angola! Estou na Saquila Tata. Podem acreditar. Vocês têm um general. Não um general covarde, não. Não é tímido. O bom pastor é aquele que aceita morrer pelas suas ovelhas. E eu aceito. Aleluia.